Salve Maria, sou missionário São Roberto, missionário católico, né? Esse é o meu ministério. O tema é simples, é um tema muito distorcido pelos protestantes. Mas por que você vai para a igreja católica? Por que você pede uma oração para um santo? Se você pode ir diretamente a Cristo. Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Certo? Essa é a distorção protestante. Se você for prestar atenção em Lucas 10:16, aquele que me ouve, ouve aquele que me enviou. E aquele que me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Certo? Atos Apóstolos 1 e 2, Cristo escolheu os apóstolos, aquele que ele escolheram. Em Mateus 10, 1 e 4, Marcos 3, Lucas 6, tem esse ensinamento. Então, se Deus enviou Cristo, Cristo enviou os apóstolos para edificar a igreja, então, para você chegar até Cristo, para chegar até o verdadeiro caminho, a verdadeira salvação, então você tem que passar pelos os membros da igreja, pela pregação deles, pelas verdades que eles aprenderam pelo Senhor Jesus Cristo, para você ter acesso à igreja, à esposa do Senhor, para chegar até Cristo, para chegar até Deus. Que Cristo deixou a sua esposa, Cristo enviou os apóstolos. Romanos 10:15, como pregarão se não foram enviados? Em João 14:6, é um texto muito simples de se entender e de refutar essa pregação distorcida. Por quê? Porque as pessoas não querem, esses pastores, esses reformadores, eles não querem reconhecer a igreja, como diz lá o pastor do programa Fala Sério Adventista. Nós, adventistas, não acreditamos no magistério. Segue todas as igrejas protestantes. Eu já deu uma introdução para você entender, né? Por quê, cara? Ó. João 14:5. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai se não passar por mim. João 8:32. Conhecereis a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Pela pregação de Cristo. Pelo envio do Senhor Jesus Cristo aos seus apóstolos. João 21:17. Enviou Pedro para pastorear essa igreja. Atos Apóstolos 2 perseverava ele na doutrina dos apóstolos. Atos Apóstolos 2:47 ajuntava outro para o caminho da salvação, porque se ajuntava, se entronizava nessa igreja. Por quê? Se você for prestar atenção em João 14:1, ó, não se perturbe os vossos corações. Crede em Deus e crede também em mim. Então não se perturbe com essas pregações protestantes que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo deixou a sua igreja, Jesus Cristo deixou a sua doutrina, Jesus Cristo deixou seus discípulos, seus apóstolos, e a igreja ela é o baluarte da verdade, sujeitou todas as coisas aos seus pés. Efésios 1:22. Interessante. A sua esposa. Não se perturbe os vossos corações com essas pregações mentirosas desses pastores. Interessante. Por quê, cara? Se você for prestar atenção em João 2, 1 e 9, olha só. Todo aquele que caminha sem rumo e não permanece na doutrina de Cristo não tem Deus. Quem permanece na doutrina, este possui o Pai e o Filho. Ó. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Quem segue essa doutrina? Quem segue essa verdade que foi pregada a doutrina, né, dos apóstolos, Efésios 2:42, persevera ele na doutrina dos apóstolos, Efésios 2:20, edificar o fundamento dos apóstolos. Então, quem segue essa doutrina está no caminho da verdade. Vão conhecer a verdade, que é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Então, quem segue essa doutrina, quem segue esse caminho, tem o Pai e o Filho. Olha só que interessante essa confusão protestante. Por quê? Para você chegar até esse caminho, para você chegar até essa verdade, Cristo deixou uma doutrina distinta. Em João 7:14 ao 17. Em Mateus 7:28.
28, se não me engano, 28 e 29. Ou Marcos 1, 22. Para você chegar até Jesus Cristo. Chegar à verdadeira igreja que tem a salvação. Atos 2, 47. Louvava a Deus e cativava a simpatia de todo o povo. E o Senhor cada dia lhe juntava outros que estavam a caminho da salvação. Olha só. Então não é João 14, 6. Que Jesus subiu na nuvem. Cristo deixou a sua igreja. Cristo deixou seus membros nessa igreja. Que ele que enviou, que ele escolheu, que são os apóstolos que vão pregar a doutrina. E doutrina que tem o Pai e o Filho, a verdadeira doutrina correta, reta. Para você não abraçar essas fé aí desses pastores corruptivos que você pode ir diretamente a Cristo. Isso não funciona. Nem os apóstolos foi diretamente. Teve o ensinamento, tem o paráclito e etc. Vamos meditar em João. Olha só. 9. Todo aquele que caminha sem rumo, ó, e nem permanece na doutrina de Cristo não tem o Deus, ó. Quem permanece na doutrina, este possui o Pai e o Filho. Se alguém vier a vós sem trazer essa doutrina, não o recebais em vossa casa, nem o saudai. Olha só que interessante. Já é uma doutrina, Jesus, por que você vai pedir diretamente, ou para um santo, ou ir para a igreja, que você pode ir diretamente a Cristo? É outra doutrina. 2 Coríntios 4, irão pregar vários Jesus de frente, que é outro espírito. Então, se alguém vier a vós sem trazer essa doutrina, não recebais em vossa casa, nem o saudais, porque quem saúda toma parte em sua obra má. João 14, 1, não vos perturbe o vosso coração. Em casa em bar tem muita namorada, né? João 14, ó. Não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus e crede em mim também, ó. Então, quem crê na igreja está crendo em Cristo, porque a igreja é a esposa de Cristo. Quem crê na pregação dos apóstolos está crendo em Cristo, porque Cristo enviou os apóstolos. Então, recebe o Senhor Jesus Cristo e recebe Deus que enviou. Quem enviou os apóstolos? Cristo. Mateus 10, 1 e 4. Atos Apóstolos 1 e 2. Quem enviou Cristo? Deus. A igreja é o que de Cristo? Esposa. Os apóstolos são membros dessa igreja mística. Que interessante. Para quê, cara? Ali em Mateus 24, vão surgir muitos falsos profetas. Por quê? Para trazer essas pregações falsas. Por quê? Para que você precisa ir na igreja católica, apostólica romana, aquela igreja que é pagã, aquela igreja que tem várias imagens, se você vai pedir intercessão para os nossos senhores, se você pode ir diretamente a Deus, porque Jesus Cristo, ele é o único caminho. A verdade é a vida. Ninguém veio ao Pai se passar por mim. Mateus 24, ó. 24. Porque se levantará um falso Cristo e falso profeta, que farão milagres a ponto de seduzir, se isso fosse possível, até mesmo os eleitos. Falsos Cristo. Interessante. Então, Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Essa pregação é dos falsos Cristo. Porque falando se você não precisa da igreja para ser salvo. Você pode ir diretamente a Cristo. É só, o que diz Mateus 24, 4? Porque se levantarão falsos Cristo, falsos profetas, que farão milagres a ponto de seduzir, se isso fosse possível, até mesmo o escolhido. Falsos apóstolos. Que interessante. Porque o verdadeiro evangelho, os verdadeiros enviados que Cristo enviou, Cristo deixou poder e autoridade sobre ele. João 20, 21, 20, 22, 23. Ó. Depois dessas palavras, soprou sobre ele, dizendo: recebeu o Espírito Santo. Aquele a quem perdoados os pecados, eles serão perdoados. Aqueles o que tiveres retido, serão retidos. Ó.
Depois dessas palavras, soprou sobre ele, dizendo-lhe, recebeu o Espírito Santo. Aquele quem perdoares os pecados serão perdoados. Aqueles que retiveres serão retidos. Ó. Interessante. Para mostrar para a gente, Timóteo 6, deixa eu ver se é isso mesmo, Timóteo, 1 Timóteo 6. Aqui, ó. 1 Timóteo 4, 1. O Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros, alguns hão de apostar da fé, dando ouvido ao espírito embusteiro e à doutrina diabólica, de hipócritas impostores, que marcaram na própria consciência com o ferreiro da infâmia. Ou seja, recomenda esta doutrina aos irmãos e será bom ministro de Cristo, alimentados com a palavra da fé e da sã doutrina, que até agora seguiste com exatidão. 1 Coríntios 11. Já vou encerrar o vídeo para o vídeo ficar muito grande. Aqui, ó. 1 e 2. Tornai-vos meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu vos felicito, porque em tudo vos lembrais de mim, e guardai as minhas instruções, tais como eu vos transmiti. Olha só que interessante. Então, você quer chegar até Jesus Cristo? Sejam imitadores. Como ali em Corinto imitava a fé do apóstolo Paulo e manter o quê? A integridade do evangelho de acordo com o Paulo transmitiu. Quem enviou? Paulo? Pedro, em Gálatas 2, 9. Ali em Atos Apóstolos 9, Paulo ele se converte, manda lá na casa do membro da igreja, Ananias entra, põe a mão nele, batiza ele e ele começa a pregar. Interessante, o membro da igreja batizou Paulo. Por quê? Para ter um envio. E depois foi reconhecida a sua graça lá em Jerusalém. Por Tiago, bispo de Jerusalém, Cefas e João, bispo universal. Interessante. Por quê? Para mostrar o que pra gente? Que a gente não pode ir diretamente a Cristo. Como vai dizer em João 14, 6. Isso é uma pregação totalmente distorcida para tirar o foco da igreja. Essa é uma lista do falso profeta, dos falsos apóstolos, daqueles que se... os falsos profetas, os falsos cristos, né? Porque o foco o quê? De Satanás. É você não acreditar no magistério. Eu não preciso do magistério. Eu não preciso do pastoreio. Eu posso ir diretamente a Cristo. Mas como você vai diretamente a Cristo se você não conhece a tradição, se você não conhece a Escritura, você não está sobre a esposa do Senhor, você não está sobre o pastoreio? Que interessante. Já quer passar por cima da esposa, quer passar por cima das pregações dos apóstolos, para chegar diretamente a Cristo. Catar um atalho. Interessante. Tem que ser imitadores. E manter a integridade do evangelho, como foi pregado e anunciado pela igreja, pela esposa do Senhor Jesus Cristo, para você chegar até ele, para você chegar até o Pai. Lucas 10, 16. Aquele que me ouve, ouve aquele que me viu. Aquele que me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então, quem rejeita a igreja, quem rejeita o magistério, quem rejeita a doutrina dos apóstolos, quem rejeita o fundamento dos apóstolos, estão rejeitando o próprio Cristo, que é o fundador da igreja. Rejeitando o próprio Espírito Santo, que essa igreja se tornou pública graças ao Espírito Santo, que é o próprio Jesus Cristo, que é o próprio Deus. Porque essa farsa, o que que é? É para você se converter, ficar integrinada ou nessa igreja que esse cara fundou. Só basta a Bíblia. Você pode ir diretamente a Cristo. Onde tem isso na Bíblia? Como diz lá em João 14, 1. Não se perturbe o vosso coração. Não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede em mim também, ó. Quem crê na igreja? Não, melhor, quem crê na pregação dos apóstolos, estão crendo em Cristo.
Quem crê na igreja, crê em Cristo. Quem crê em Cristo, crê no Pai. Que o Pai que enviou Cristo, Cristo enviou a igreja e da igreja surgiu os apóstolos. Interessante. Então, não é de acordo com os protestantes pregam. E direto. Não existe isso. Simples. É sobre ti, Pedro, eu edificaria a minha igreja. Que igreja? Que você vai ter acesso de ligar e desligar. Mateus 16, 18, 19. Atos 2, 42, terceiro vai. Ele na doutrina dos apóstolos, Efésios 2, 20, edificação do fundamento dos apóstolos. 1 Coríntios 2, 20, Deus conhece primeiramente os apóstolos. João 8, 22, conheceis a verdade vos libertará. Meu Pai procura a verdade, João 4, 23. Interessante. Esse é o fundamento. Marcos 8, Lucas 9, Mateus 16. Sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. Simples, acabou, fechou a brecha. Salve Maria, sou missionário São Roberto. Vamos glorificar a igreja com a palavra. Combater as heresias e defender a amada igreja através das pregações. Glória a Deus, aleluia.